Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o reverendo Josué Silva. Estamos com um assunto hoje muito para você que vai ser bênção, né? Eu falei desse assunto algumas vezes, mas vou melhorar um pouco ele porque o entendimento vai ficar mais aberto. Então, é sobre o sentimento de promessas. Quem tem promessas de Deus, a pessoa que tem promessas, tem uma expectativa. Então nós vamos ver na Bíblia, né, como se comporta alguém que tem promessas. Então, se você puder aí ter a sua Bíblia em mãos, abra aí no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, que vai falar sobre quando Deus manda Samuel ungir Davi rei. Vamos ver alguns detalhes, tá, desta unção, como aconteceu, para que nós possamos ter um entendimento e uma forma de agir do mesmo jeito que agiu Samuel e do mesmo jeito que agiu Davi. Porque houve algumas pessoas no meio do caminho que tiveram algumas ações diferentes, né? Algumas ações contrárias. Então nós vamos ver agora como Davi se comportou, né? E como Samuel também se comportou ao trazer a mensagem. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui já começa uma mensagem a Samuel, dizendo: olha, vai até a casa de Jessé, porque eu já escolhi lá um rei, porque eu rejeitei Saul. Então, na verdade, o Senhor Deus, havendo rejeitado Saul, ele já escolheu Davi. Então, essa escolha que Deus fez, né, foi segundo o coração dele mesmo. Então Deus conhece a pessoa, o Senhor Deus sabe como as pessoas vão agir, ele conhece o sentimento da pessoa, então ele já escolhe, então ele escolheu Davi. Então, indo no caminho, Samuel disse: mas se eu for lá, Saul não vai gostar, ele vai me ver ali e eu vou ter problemas. Samuel disse: o que vou fazer? Olha a instrução que Deus deu a Samuel. Olha só, porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. É lógico, se Samuel chegasse lá e dissesse: olha, eu vim ungir um rei sobre Israel, pronto, ia ter problema, Samuel ia poder até ser morto. Porque Samuel ele ia nos locais quando Deus mandava. Então, se Samuel aparecesse lá com uma mensagem que Deus havia escolhido um outro rei, ia ungir essa pessoa rei, e ele ia ter problemas. Então, o Senhor Deus falou, deu uma instrução a Samuel e disse: olha, diga que eu vim sacrificar. Só isso, só isso. Então, olha só, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Eu ungir-me-ás a quem eu te disser. Note bem, tudo é o Senhor. Tudo é Ele quem manda, é Ele quem fala, é Ele quem faz, é Ele quem diz quem é. Então Samuel foi, e chegando lá, né, ele reuniu os anciãos, né, de Israel, Jessé. Ele teve uma reunião com pessoas, só que Samuel não disse o que ele ia fazer. Ele não disse que ia ungir Davi rei. Note que todo momento que Samuel esteve agindo, ele nunca disse que veio ungir Davi rei. Tá? Essa é essa palavra que nós temos que entender. Então, feito o sacrifício, Samuel foi até a casa de Jessé. Chegando lá, né, ele começou por ordem de Deus. Olha o que ele falou, né, para nós entendermos bem. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles,
olha lá, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem a sua altura, a sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, na verdade, quando ele entrou na casa, né, e viu os filhos de Jessé, né, e disse: bom, Deus falou, não é esse. Aí veio outro, Deus disse, também não é esse. Aí veio outro, terceiro, né? Deus disse, Samuel, não é esse. Note que Deus falou somente com Samuel. Jessé não estava ouvindo, os filhos não estavam ouvindo, mas todos estavam na casa, menos um, né, que estava no pasto. Então, o Samuel acabou de ungir os 7 filhos de Jessé. Aí ele perguntou: acabou os moços? Acabou os jovens? Aí o Jessé disse: não tem um que está no pasto. Não disse o nome, né? Só disse: olha, o mais novo está lá. Então Samuel disse: chame ele, porque não assentaremos à mesa sem ele ter chegado. Quando Davi entrou na casa, Deus revelou a Samuel que era Davi. Só que Samuel não disse que veio ungir Davi rei. Simplesmente o Samuel ungiu Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. Note, não houve barulho, não houve fala que Davi ia ser rei, não houve nada a não ser uma unção. Uma unção. Então, quando Samuel ungiu Davi, diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apossou dele. Pronto. Dali para frente, a Bíblia diz que Samuel foi embora. Ele voltou para a sua casa. Então, Samuel pegou o seu caminho e foi. E aí, continuou a vida da família normal. Certo? Os filhos estavam lá, Davi estava no pasto e Davi cheio da unção. Então, logo passado esse momento, Saul estava com um problema de endemoniamento. Então Saul estava perturbado. E aí juntaram-se os nobres da casa de Saul, né, lá no palácio, e disse: olha, Saul, para você melhorar, precisa chamar alguém que toque bem, que toque harpa, e tocando você sentirá alívio. E aí havia um moço na corte e disse assim: conheço um, eu tenho visto um. Então, na verdade, esse moço conheceu Davi de alguma forma. A Bíblia não diz onde ele estava, o que estava fazendo. Simplesmente a Bíblia relata que um moço da corte disse: conheço um filho de Jessé, né? E deu as características dele. Então, 7 características deu a esse moço. E uma das características é que ele é guerreiro, toca bem. Então, essas 2 características, nós temos aqui que esse moço disse a Saul. E no final ele disse: o Senhor é com ele. Então Saul disse: então manda chamar esse filho de Jessé. Então foram buscar Davi na casa, e aí o Jessé deu alguns alimentos para Davi trazer. Então nós vamos ver aqui, olha. Então no capítulo 16 ainda, o versículo 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, e o que está com as ovelhas. Então, na verdade, Davi estava com as ovelhas ainda. Note bem que esse moço de 15 anos de idade, por volta de 15 anos, 16 anos, estava lá com as ovelhas, trabalhando lá no pasto. Então Saul mandou chamá-lo. Então mandou chamar ele. Olha lá, o versículo 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre de vinho e de um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Então Davi levou todos esses presentes, né, de alimentos para Saul. Chegando lá, Saul gostou dele, e pela fala que ele recebeu que ele era um guerreiro, então Saul colocou ele como pajem de armas. Então, dessa maneira,
Davi começou a entrar no palácio, começou a fazer parte do palácio, ele começou a conhecer o palácio. Então a Bíblia diz que ele ia e voltava de Saul, ele ia e voltava quando Saul precisava de alívio. Então ele voltava para tocar a sua harpa e depois ele retornava, tá, ao pasto para cuidar das ovelhas do seu pai. Então notem bem, passado aí uns dias, né, houve guerra entre os filisteus. Então, o capítulo 17, e os filisteus ajuntaram-se aos seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Então, note bem que começou aqui uma guerra. Então, eu vou resumir para os irmãos. Neste momento, houve um período, né? Davi estava tendo acesso ao palácio de Saul, mas a guerra estava em outro lugar. Então, houve um espaço de 40 dias em que surgiu um homem filisteu, um gigante chamado Golias, e ele começou a afrontar, né, o exército de Israel, começou a afrontar e pediu alguém que lutasse com ele. Então, essa fala de susto ocorreu durante 40 dias. Então, a Bíblia diz que durante 40 dias, aquele gigante filisteu afrontava o exército de Israel. E observando bem, esse gigante ele vinha pela manhã e pela tarde. Nesse período, pela manhã e pela tarde. Então, por que pela manhã e pela tarde? Toda manhã, os sacerdotes levitas faziam um sacrifício, né, obrigatório toda manhã. E toda tarde fazia também um outro sacrifício obrigatório. Matava-se um cordeiro, né, um pela manhã e um pela tarde. Então note que esse Golias surgia bem nesse momento. Então no momento da adoração, no momento que as pessoas estão prestando a adoração, então surge uma fala demoníaca, surge um peso das trevas, surge uma fala de amedrontamento. Então começa-se o povo a ter medo. Diz a Bíblia que o povo temeu. Olha só o que está dizendo aqui no capítulo 17, versículo 11, diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vejam, todo o Israel, inclusive os sacerdotes que ministravam o sacrifício dos cordeiros de manhã e pela tarde, então todos temeram. A Bíblia diz que todos estremeceram e temeram aquele homem falando, afrontando. E durante 40 dias, note que não foi uma semana, não foi uma semana e meia, foram 40 dias de afronta e de medo e de terror. Olha o versículo 12 de capítulo 17 de 1 Samuel. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado de idade entre os homens. Então, na verdade, e foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes deles, os filhos que foram à guerra. Olha só, o Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. Davi, porém, fazia um outro trabalho. Ele ia e voltava a Saul. Então, chegou um momento que Jessé disse assim, olha, Jessé soube da guerra e disse, Davi, leva todos esses alimentos aos capitães. Eu quero declarar para você aqui algo interessante. Olha só o que o Jessé mandou ele fazer. Versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos, um éfode deste grão tostado, estes 10 pães, e corre e leva-os a arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Note, Davi, ele foi enviado por Jessé agora para ver os seus irmãos, e mandou levar esses alimentos aos seus irmãos e ao capitão de 1000.
Então, ele mandou com o pretexto de ver como é que estavam os filhos. É lógico, o pai se preocupa com os filhos. Então, chegando lá, quando Davi chegou lá, olha o que aconteceu, né? Foi esse momento só que Davi levou esses alimentos aos seus irmãos lá. Então, versículo 22, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Foi a primeira coisa que o pai mandou ele fazer, veja se os seus irmãos estão bem. Então ele chegou lá e já foi ver se seus irmãos estavam bem. Nesse momento, olha só, surgiu o gigante falando. Davi chega bem na hora que aquele gigante começou a afrontar. Então, e diz a Bíblia, e Davi ouviu, e Davi as ouviu, as palavras daquele afrontador. Davi ouviu. E aí, ele ouvindo aquilo, e disse assim, porém, todos os homens de Judá, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha só o temor daquele povo. Então, o Davi, a hora que ele chegou lá, ele viu esse gigante afrontando. Ele viu, ele ouviu, e ouviu as palavras dele. O interessante agora, olha só, e eles começaram a dizer aos filhos, os homens, olha, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai, em Israel. Então, olha só, Davi ouviu uma promessa que o rei Saul fez para quem matasse aquele gigante. Houve uma promessa do rei. Então, o rei ia encher de grandes riquezas, ia casar com a filha dele, ia tornar isento de impostos a casa, a família daquele que matasse aquele gigante. E aí Davi ouviu aquilo. Davi ouviu aquilo ali. Muito importante isso agora. Promessa feita por Saul. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Olha só o que Davi perguntou, como é? Que farão? E aí houve o quê? Houve um levante do seu irmão, do irmão de Davi. Olha só o levante dele. Olha o que aconteceu. E o povo, versículo 27, e o povo tornou a falar novamente, conforme aquela palavra, assim farão ao homem que o ferir. Então, Davi ouviu e perguntou como é que é isso aí. 2 vezes Davi ouviu a promessa, ele ouviu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. É lógico, Davi se interessou, e aí seu irmão não gostou. Por que o seu irmão não gostou? Porque o seu irmão com certeza lembrou quando Samuel esteve ungindo Davi ali na casa, só que ninguém sabia para que era aquela unção. Mesmo Jessé não sabia, os irmãos dele não sabiam, ninguém sabia o que Samuel foi fazer ali, o que Deus mandou fazer, porque Samuel não disse. Então Davi aparece, e o irmão dele, é lógico, vai lembrar da unção de Samuel, e aquilo que ficou gravado na mente deles, aquela unção. Agora, para que a unção? Ninguém sabia. Então, ele reclamou com Davi, o Eliabe, olha, o Eliabe, ele reclamou com Davi, e disse assim, a quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Olha lá, e Davi disse, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Quer dizer, peraí, o que eu fiz eu agora? Só que Davi teve uma outra atitude, olha lá, e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder
conforme aquelas palavras. Pela terceira vez, Davi não ouviu a afronta, não ouviu a reclamação de seu irmão Eliabe, e ele perguntou de novo, para ouvir novamente a promessa. Queridos, quem tem unção, presta atenção em promessa. Então, quem não tem unção, não presta atenção em promessas. Aqui Davi ouviu uma promessa que o rei Saul fez a quem matasse aquele gigante. Qual foi a promessa? Lembrando, se tornaria rico, casaria com a sua filha, e depois que casasse com a sua filha, a sua casa seria isenta de impostos. Então, observando isso, Davi se interessou. Então, quem tem unção se interessa por promessa. Quem não tem unção não se interessa por promessa. Davi procurou ouvir a promessa pela segunda vez, e pela terceira vez ele não se importou com o que Eliabe disse. Olha, eu vou repetir para você. Olha o versículo de número 30. 1 Samuel 17, versículo 30. E desviou-se-lhe dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então, essa foi a atitude de Davi. Quem tem unção tem a atitude de Davi. Presta atenção nas promessas. E por causa de querer, de insistir na promessa, Saul teve conhecimento que Davi se interessou e mandou chamar Davi. Foi aí então que Davi foi enfrentar o gigante Golias e venceu, depois que ele insistiu em guardar a promessa e se interessar pela promessa. Agora eu quero dizer para você, querido, quem tem unção, o interesse pelas promessas é a primeira coisa que a pessoa faz, é se interessar pelas promessas do Pai. O Senhor Deus tem feito promessas, e muitas das promessas também demoram a acontecer. Muitas das promessas não são para o mesmo dia, ou para o dia seguinte, ou para daqui a uma semana. Muitas promessas podem gerar daqui a alguns anos, só que não sabemos quanto tempo à frente essa promessa vai acontecer. Ela pode demorar alguns anos, e nós temos que olhar a promessa e guardar a promessa e crer nela, e mesmo que algumas pessoas nos afronte, algumas pessoas tendem a nos rejeitar, não devemos esquecer a promessa que Deus fez. Então Davi só venceu aquele gigante porque ele se interessou pelas promessas. Só vence quem se interessa por promessas. Quem se interessa por promessas não guarda obstáculos, não ouve gente contrária. Quem se interessa por promessas não ouve pessoas que falam ao contrário. Então, na verdade, Davi teve a sua vitória porque ele olhou para estas promessas. Então, quando ele matou aquele gigante, então ele começou a obter aquelas promessas. Então, Davi agora tem outra situação, que Davi começou a fugir de Saul. Aí já é uma outra situação, mas a situação primeira é essa: só vence gigante quem observa promessas e quem insiste sobre as promessas. Se Deus lhe fez promessas, então observe elas. Se você sabe que Deus lhe fez promessas, então guarde elas. Se você sabe que essas promessas são de Deus, então insista nessas promessas, e você vai chegar
a grandes patamares como Davi chegou. Davi só conseguiu ter vitória porque ele observou essas promessas que Saul fez. Amém? Então que nesse momento, nesse instante, você possa aí guardar no seu coração as promessas que o Senhor fez. Não esqueça elas. Não deixe que essas promessas elas escapem da sua vida. O Senhor Deus fez promessas. Tem pessoas que não querem ouvir o Senhor. Há pessoas que não querem colocar mais o seu coração nas coisas do Senhor. Tem pessoas já rejeitando as promessas. Essas pessoas que começam a rejeitar promessas, elas começam a perder também anos de vida. Curioso a gente dizer isso, mas Saul teve o seu tempo de vida encurtado porque rejeitou promessas do Senhor. Davi não as rejeitou. Que nós também possamos não rejeitar as promessas do Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: creia nas promessas, acredite nas promessas, creia nelas, fique firme nas promessas do Senhor, e você vai ver que quando o gigante aparecer, você vai vencer ele, e você vai ser mais do que vencedor, e você vai atingir patamares que você nem imaginaria atingir. Então, lutar por si só, tentar vencer por si só, tentar achar que vai vencer por si só é engano. Ninguém consegue vencer por si só. Você vai vencer confiado nas promessas do Senhor. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e não esqueça as promessas que o Senhor Deus fez para a sua vida e para a sua casa. Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus.